Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim falar para vocês sobre a autoridade de Jesus. Hoje o evangelho é sobre a autoridade de Jesus. O evangelho hoje é de Mateus, capítulo 21, versículo 23 ao 27. E aí fala assim, Jesus ensinava, na sinagoga lá, no templo, daquela época, e tinha muita gente no templo, o templo estava cheio, porque naquela época, aonde as pessoas sabiam que estava Jesus ensinando, tinha muita gente em volta para ver. Olha quanta coisa a gente já não viu esses dias para trás aí, né? Que ele fazia milagres, que todo mundo já sabia dos milagres, que as pessoas contempladas com seus milagres, elas já estavam divulgando esses milagres. Então Jesus estava conhecidíssimo, né? E aí quando ele adentrava numa cidade, o povo corria para onde Jesus estava. E aí eles iam até Jesus para escutar Jesus, para Jesus ensinar. Porque por onde Jesus passava, a autoridade de Jesus era tão grande que só dele passar, as pessoas o seguiam. Era uma coisa assim, tranquila, sabe? Onde Jesus ia, as pessoas estavam atrás. Era uma coisa sem imposição, ele só de saber, as pessoas corriam para estar junto a Jesus. Jesus estava ensinando lá nesse templo, e aí chegou os principais anciãos, sacerdotes e príncipes daquela cidade. E aí eles olhavam Jesus ensinar, entraram no templo e interrogaram ele. Com que autoridade você ensina? Com que autoridade vós fazeis isso? Quem te deu essa autoridade? Com que direito você está fazendo isso, Jesus? Eles falavam isso para Jesus de uma forma que eles se sentiam incomodados com a forma que Jesus se portava, com a forma que Jesus estava falando e ensinando. Eles estavam incomodados com a autoridade de Jesus sobre aquelas pessoas, com a autoridade que ele detinha sobre aquele conhecimento, entendeu? Tipo assim, Jesus sabia tanto, as pessoas se aglomeravam tanto para estar próximo dele, para aprender, que eles se sentiram incomodados com aquilo. E aí eles interrogam Jesus, falam, com que autoridade o Senhor faz isso? Quem te deu esse direito? Eles não estavam fazendo isso porque eles estavam preocupados dele ser o Messias ou não. Eles estavam desafiando Jesus na frente de todo aquele templo para desmoralizar Jesus. Para Jesus ficar desmoralizado aos olhos de todas aquelas pessoas, cair no descrédito, para ele não ter o que responder. Mas a sabedoria de Jesus era tão grande, mas tão grande, que ele contradiz na mesma hora e fala assim, eu vos proponho também uma pergunta, se vocês me responderem, eu vos responderei. E aí ele fala assim, com que direito, se vocês me responderem o que eu estou perguntando, eu respondo para vocês com que direito eu faço isso. De onde procedia o batismo de João Batista? E aí os chefes, os sacerdotes e os anciãos abrem o olho, ficam assustados, se unem e começam a discutir entre eles. Porque eles ficam muito preocupados. Porque naquela época, João Batista era o enviado de Deus, era o maior profeta, a pessoa que mais tinha moral com toda a população. E aí Jesus fala, com que direito João Batista batizava? E aí eles ficam doidos, eles perdem a noção, e aí eles entre si falam assim, se a gente responder que é do céu, ele vai falar assim, por que vocês não creem então em mim? E se a gente responder que é dos homens, a gente tem que temer essa multidão, porque essa multidão considera João Batista o maior dos profetas. Como é que nós vamos responder Jesus? João Batista
tinha o poder de Deus ou dos homens? Dependendo do que a gente falar para Jesus agora, ele vai ganhar mais poder. Eles engolem sequinho e respondem só assim, ó. Eles engolem seco tudo aquilo, fala assim: Jesus, nós não sabemos com que autoridade João Batista batizava. Jesus então sorri e fala assim: então eu tampouco vos direi com que autoridade eu faço isso. Com que direito eu faço essas coisas? Com que eu falo isso? Eu não vos responderei. Se vocês não me respondem, eu não vou responder para vocês. Naquele momento, Jesus sai fortalecido daquele debate. E quem fica desmoralizado é quem tentou desmoralizar Jesus. A autoridade que Jesus tinha era tão grande assim, ele entrou naquela cidade, ele curou as pessoas, ele purificou aquele templo, ele curou os doentes, ele entrou assim, sabe? Fez aquela muvuca de gente em volta de Jesus, todo mundo querendo ser curado, todo mundo querendo aprender da palavra com ele, o povo que tinha tudo aquilo que não era bom, queria que Jesus tirasse deles. E então eles se sentiram encurralados, os chefes daquele lugar. Esse é o primeiro debate que Jesus faz com os anciãos, assim, com o templo. Jesus os contradiz, faz com que o veneno deles volte para eles mesmos com apenas uma pergunta. Agora me respondam, meus amigos, isso não é autoridade? Isso não é sabedoria? Jesus foi o cara. Não tem como, sabe? Quanto mais eu estudo de Jesus, mais eu me apaixono por ele. Ele é o cara, gente. Com uma resposta, com uma pergunta a eles mesmos, ele acabou com tudo, com um debate. Se vocês me responderem com que autoridade João Batista batizava, eu respondo para vocês com que autoridade eu faço isso. E eles não conseguiram responder. Jesus foi muito sábio. Se eles falassem que era Deus, eles dariam todo o crédito a Jesus. Se eles falassem que era humano, eles desmoralizariam João Batista, que era o profeta da época. Então eles só falam assim: não sabemos. Eles saem de lá humilhados. Era a intenção de Jesus? Não, Jesus nunca humilhava ninguém. Essa não era a intenção de Jesus. Mas eles se sentiram tão incomodados com a presença de Jesus naquele lugar, com o poder que Jesus tinha sobre o povo, com a autoridade que ele emanava. Porque por onde ele pisava, o solo ficava fértil. Por onde ele andava, passarinho cantava, o povo corria atrás, era pão multiplicando, peixe, dava comida para as multidão. Ele era o cara, então o povo se sentiu muito incomodado, o príncipe daquele lugar, os sacerdotes, os anciãos. As autoridades humanas daquele lugar se sentiram acuados. E como que as autoridades acuadas respondem quando estão acuadas? Com violência, com grito. Hoje eu quero convidar vocês a fazer um processo diferente, a tentar nos converter, converter o nosso modo de autoridade. Querendo ou não, aonde você está, você é uma autoridade. Se você é a mãe da sua casa, se você é o pai, você é a autoridade daquela casa. Se você está na sua sala de aula, você é o professor, você é a autoridade daquela sala. Na falta de um professor, sempre tem um aluno que é líder na sala. Ou líder de grupo, ou líderes e autoridades, tanto da igreja, quanto na nossa casa, quanto no nosso trabalho. Pelo menos uma pessoa você vai falar com ela em tom de autoridade uma vez por dia. Eu quero convidar vocês
a se converterem, a converter essa autoridade, que nós possamos ter a autoridade de Jesus, sermos humildes na nossa autoridade. Como assim, Ieda? Que ninguém de nós precise gritar para impor autoridade. Que nenhum de nós precise meter a caneta em algum papel para prejudicar alguém para mostrar a nossa autoridade. Que nós possamos ser exemplos humanos na nossa autoridade para que a gente faça valer essa autoridade, para que a gente não tenha que gritar, impor, usar de violência, usar de armas que eu nem me atrevo a falar aqui. Que nós possamos ser autoridades de Deus, autoridades de Jesus, autoridades que vêm pela vida, que amam a vida do próximo, que amam o próximo, que respeitam o próximo. Que nós possamos ser autoridade aonde quer que nós formos. Que nós possamos ser autoridade de amor, de caridade, de curas, de libertação. Que a gente possa purificar e proclamar. Que a gente possa ser esse tipo de autoridade na vida das pessoas. Que a gente possa tratar o porteiro da mesma forma que a gente trata o presidente da empresa. Que a gente possa tratar da mesma forma que a gente trata uma empregada doméstica como um médico. Que a sua autoridade seja exemplar aonde quer que você esteja. No seu trabalho, se você é dono do teu negócio, que você seja figura de Jesus. Que você seja exemplo de Jesus. E que não use da caneta. E que não use de violência. Que não use de grito para se impor e mostrar autoridade. Seja exemplo. Porque se você não for exemplo, ninguém vai te respeitar. E você não vai ser autoridade em lugar nenhum. Nem na tua casa, nem no teu trabalho, muito menos em grupo da igreja. Muito menos na tua empresa. Ou no lugar que você viva. Primeiro faça o bem, sem lembrar quem. Assim como Jesus. Que a gente possa lembrar que a maior autoridade do mundo sobre a nossa vida é Jesus. E que você deixa Jesus ser o Deus da tua vida. Deixa Ele agir da forma que Ele quer. Amém? Fiquem com Deus, até amanhã. Eu fiz um canal no YouTube. Se vocês quiserem acessar lá, vai ficar salvo lá. Vai ficar salvo no meu Instagram. Porque tem gente que gosta de assistir pelo YouTube. E aí eu fiz. Foi até uma ideia que veio assim em oração. Então, que vocês possam enviar para alguém que precisa ouvir. O link do meu canal no YouTube tá no link na bio, assim, do meu Instagram. Abaixo assim, tá Ieda Rezende Carvalho, advogada, não sei o que. Aí abaixo tem um link lá. É o link que te leva pro YouTube. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, tá? Tchau. Vamos ser autoridades, gente, na nossa casa, autoridade de Deus. E deixar Deus, Jesus, ser autoridade na nossa vida. Amém? Vamos fazer o bem sem olhar aqui.